Senhor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus 23. Mateus 23. Todos acharam? Só para lembrar os irmãos, Jesus está voltando. Amém. Diz assim, Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Amém? Tomar assento. Queridos, eu gostaria de pedir aos irmãos bastante atenção sobre essa mensagem, porque quando a gente lê esse primeiro versículo, então falou Jesus à multidão, se os irmãos observarem isso com detalhe, preste atenção nisso, Jesus ajuntou a multidão que o seguia e os seus discípulos, para poder pregar a eles, ou seja, instruí-los a respeito dos fariseus e os escribas. Então, é uma mensagem que ela não tem endereço certo. Qual é o endereço certo? Eu estou hoje pregando para o evangelista Dalmi. Não é isso. Aqui, essa mensagem não tem endereço certo, a não ser para os escribas e fariseus. Então, Jesus aqui, ele estava instruindo o povo, ou seja, estava ensinando, alertando o povo dos escribas e fariseus. E se vocês observarem que do versículo 1 ao versículo 12, ele prega, ele alerta às multidões e os discípulos. Até o versículo 12. Ele alerta o povo, ele avisa, olha, cuidado que está vindo aí os escribas e fariseus, e eles vão trabalhar dessa forma, assim, 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 assim. Então, para os irmãos entenderem, a mensagem aqui não tem nada para os irmãos. O que Jesus fez, alertando a multidão e os discípulos, nós estaremos replicando apenas a mensagem dele para que os irmãos entendam. Amém? Então, entendam isso. Primeiro, ele ajuntou a multidão. O que aconteceu aqui hoje? Nós somos a multidão, estamos na igreja. E quem são hoje os escribas e fariseus? Quem são os fariseus? Aí, quantas vezes você já falou assim, fulano é fariseu, não já falaram isso? São fariseus, porque ele diz e não cumpre. Ele diz que é santo, mas não. Ele diz que é perfeito, mas não. Entende? Então, é isso Jesus Cristo, ele vem alertando o povo nessa situação. Então, hoje, irmãos, escute bem, hoje, infelizmente, as igrejas que se levantaram, que se rebelaram, sabe, que não aceitaram mais ser liderada por alguém, eu não quero mais ser liderado, eu vou liderar, vou mandar, vou dar ordem, e outros pastores da antiga que já se corromperam, que na verdade se tornaram, dentro dessa palavra para os dias de hoje, fariseu. Ele diz, mas ele não cumpre. Então entendam isso, por favor, para que os irmãos não achem que nós estamos aqui pregando diretamente para alguém, e não é isso. Aí ele diz assim, aí ele falou assim, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, então falou Jesus à multidão, aqueles que o seguiam, e a seus discípulos. E o 2 ele diz assim, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. De quem era a cadeira? De Moisés. O detentor da lei. Mas vem alguém para sentar na cadeira de Moisés, do santo, do perfeito, para querer ser santo e ser perfeito, mas na verdade não é. Então, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, ou seja, não é dele a cadeira. Ele não tem autoridade para sentar nessa cadeira.
Aí o 3 diz assim: todas as coisas pois, que vos disserem, ou na sua Bíblia pode estar escrito que eles ensinarem, fazei, a minha diz observai. Observai-as e fazei. Olha o que Jesus fala. Isso aqui é Jesus pregando a multidão. Vou repetir para os irmãos gravarem. Aí Jesus falou para eles assim: todas as coisas que eles ensinarem, observai e fazei-as, mas não procedais como eles. Por quê? Com a conformidade deles, com as suas obras, porque dizem e não praticam. Escuta, ensina, exorta, parece ser santo, parece ser perfeito, mas é aqui. E eu posso muito bem estar fazendo o papel desse fariseu aqui hoje. Quem me conhece aqui a não ser da igreja? Quem me conhece? Quem conhece onde eu compro, onde eu vendo? Quem sabe se eu cumpro com essa palavra que eu prego aqui? Eu posso estar cumprindo esse papel de fariseu. Então ele diz assim: não vos conformeis com as obras, porque eles dizem e não fazem. 23, 4 diz assim: pois atam fardos. Será que isso vai trazer à memória de vocês alguma coisa? Aí diz assim: pois atam, esse fato, essa palavra, pois atam é quando ele pega um fardo. O que seria um fardo? Por exemplo, aquele pessoal que vende caldo de cana e que compra aquelas canas, aqueles moles de cana assim amarrado, que não é um fardo, né? Então eles amarram um fardo pesado. Aí depende, às vezes você, por exemplo, lá no Ceará se compra fardo de arroz, que aí vem 5 quilos de arroz, né, 10 vezes, né, 5 quilos de arroz, devia estar amarrado ali, aí ou então fardo de milho, fardo de feijão, e aí sucessivamente. Pois atam fardos pesados, Jesus ensinando para o povo a multidão, vou ficar repetindo sempre isso para os irmãos entenderem. Pois atam fardo pesado e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, põe sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-lo. Aí se inventa alguma coisa hoje, na atualidade hoje, na igreja. Vamos trazer, como eu falei no início, hoje os fariseus são esses que falam que são santos, que fazem, mas na verdade não são santos e nem fazem nada. O que eles fazem? Eles, por exemplo, para entender com mais facilidade, eles compram alguma coisa para nós pagarmos. Compra para a gente pagar. Vamos construir? Eu construí, mas quem constrói é o povo. Eles mesmos não colocam a mão no bolso, mas tira do nosso. E aqui isso é Jesus ensinando, vou repetir sempre. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-lo. Aí eles usurpam da autoridade, para oprimir o povo. É o que Jesus estava falando. Olha, nós ainda estamos aqui no verso número 4, versículo número 4, como eu disse para os irmãos, a partir do verso 13 é que ele começa a sentar o couro nos fariseus. Aqui, no início, ele está alertando o povo. Aí diz assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-lo. Aí isso é usurpação da autoridade para oprimir o povo com fardos pesados. Aí ele ata aquele fardo pesado, aquele molho grandão, aquele peso, aquela dívida, aquela compra, mas joga no ombro dos outros. Vou usar pastor Moisés.
Vocês estão rindo, é? Então tá. Pastor Moisés fez vaquinha para botar o ar-condicionado lá em cima? Pastor Moisés fez vaquinha para consertar os banheiros. O banheiro tá bonito, viu? Fez vaquinha para botar ar-condicionado aqui? Usurpou a autoridade dele? Eu estou falando isso usando que é para os irmãos entenderem, irmãos. Entenderem que tem muitos hoje que são homens de Deus, que são zelosos pela ovelha, são zelosos pela casa, são zelosos pela palavra, ele não quer pesar a igreja, ele não quer pesar o povo, ele não quer sufocar o povo, ele não quer colocar esse fardo em nós. A glória de Deus. A glória de Deus. Mas a alegria é nossa de ter um pastor que não fica sufocando a igreja. Ah, domingo tem um ônibus para São Cristóvão. Quem pagou de vocês a passagem? Eu só quero que vocês pensem. Só pensem. O que Jesus pregou. Então nós temos que transliterar, vou usar essa palavra de pregador, né? Transliterar para que os irmãos alcancem o teor da mensagem. O que está acontecendo hoje no meio evangélico, nas igrejas que se levantam, na direção que se levanta, na administração que se levanta. Queridos, escute uma coisa, não saia debaixo de uma autoridade justa para viver uma opressão em outro lugar. Entendam isso. Aí diz assim, ó. O 5 diz assim: e fazem todas as obras a fim de serem vistas pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Isso é quando ele tinha uma franja mais larga na roupa desses homens, dos escribas e fariseus. Era uma roupa diferenciada, sabe? Para ele ser diferente, para que olhassem para ele, para ser visto. Então, o que acontece? Vocês já viram? Eu vou falar mais um pouquinho na frente. E amam os primeiros lugares, é o 6, e amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens rabi. Vocês já observaram dentro desse texto do 6 e do 7? Vocês já observaram que os pregadores da atualidade, os cantores da atualidade, que querem ser vistos pelo povo, pelas multidões, vocês já repararam que ele só chega na igreja quando a igreja está cheia? Aí Jesus tinha ou não tinha razão em pregar essa mensagem para o povo, alertando o povo que isso iria acontecer? E hoje, observa uma coisa, e hoje, quando a igreja está cheia, quando o evento é na praça, quando o evento é num galpão, como é que dá o nome desse galpão que a gente fala? É centro de convenções, né? No centro de convenções, aí o que acontece? Aí aquele pregador, aquele cantor, aquele que se sente o mestre, que sente a autoridade maior, ele sempre chega quando a igreja, quando a praça, quando o centro de convenções está cheio, que é para ele ser visto. É o que Jesus estava preocupado. E sabe por que tem muito crente se desviando hoje, irmãos? Outro dia eu até falei isso, eu não lembro se foi aqui, que quando nós conhecemos os bastidores, quando nós sabemos o que acontece lá dentro, quando a gente já tem um conhecimento lá dentro e sabe que esse pregador, vou me usar agora, que esse pregador não é quem ele está apresentando agora ser. Imagina vocês, olha, como é que vocês me veem aqui? Imagina, como é que vocês me veem? Qual é a sua opinião a meu respeito quando você me vê pregando, falando, ensinando? Qual a sua opinião a meu respeito? Ou seja, eu imagino que
que eu transmito uma certa santidade, que eu transmito uma certa autoridade, digamos assim, mas agora pensa do outro lado, imagina você sabendo que eu estava roubando. Agora imagina assim. Então, quando alguém, por isso que Jesus alertava o povo, alertava a multidão e alertava os seus discípulos, o povo, para que a multidão não se tornasse assim e para que os discípulos também não se tornassem assim. E quantos discípulos hoje não ouviram essa mensagem e se tornaram um verdadeiro fariseu? Se tornaram um verdadeiro fariseu. Então ele diz assim, ó. Aí esses homens, eles sempre procuram chegar nos locais quando está tudo cheio. Aí muita gente reverencia, muita gente beija a mão, muita gente traz presente. Aí o 8 diz assim, ó. Vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Ó o que Jesus alertou. Vós, porém, não sejais chamado rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Irmãos, nós somos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém diante de Cristo. O pastor Moisés sempre fala isso aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus, Jesus Cristo, ele não olha para alguém de forma diferente, não. A única coisa que muda é a posição. A única coisa que muda é a posição. Mas nós somos irmãos, a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Ele olha como irmãos que somos. Aí ele não olha, não, isso aqui é bispo, isso daqui é apóstolo, isso aqui não. Ele tem que ter mais honra porque ele é bispo, porque ele é apóstolo, não. Nós todos somos irmãos. Irmãos. Não pode ser diferente. Agora, a gente não pode chamar alguém de mestre? Nós temos tantos mestres na literatura cristã, mestre mesmo de verdade. Mestre, homens extremamente capacitados, inteligente, sábio. Mas o problema aqui que Jesus falou é que esse povo é idolatrado. É por isso que Jesus estava alertando. Não é, em outras palavras, ele está dizendo, não é para idolatrar esse povo, apenas honre. Mas o mestre, o rabi de vocês, sou eu. Jesus Cristo falando sobre isso. O 9 diz assim, a ninguém na terra chamei vosso pai. Irmãos, isso aqui a gente vê nas igrejas, irmãos. Pessoas honrando a liderança como pai, de verdade. Não, esse é meu pai, esse me instruiu. Abandona o pai biológico, falando, e joga tudo para cima da liderança da igreja, muitas das vezes. Esse é meu pai, esse eu lhe honro, eu tenho o senhor como meu pai, eu tenho a senhora como minha mãe. Olha, você é tudo para mim. É isso que Jesus estava falando, e hoje está cheio disso dentro das igrejas. E ele estava alertando para que isso não acontecesse, porque quando nós fazemos isso, nós pecamos contra Deus. Porque ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser exaltado. Ele é digno de ser respeitado. Não estou dizendo que nós não devemos respeitar as nossas lideranças. Isso aqui é ensinado e a gente sempre lutou por isso. Respeitar a nossa liderança. Isso é honroso e Deus abençoa. Aí ele diz assim o 9. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Não está sentado na cadeira de Moisés, está nos céus. Aí o 10 diz assim, nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Que ele é, repito, quando chama alguém de mestre, ok, é justo, porque temos muitos mestres, mas na forma de adoração, de exaltar e de honrar ele sobre todas as coisas, é Cristo. E o 11 diz assim,
Olha o que Jesus falou assim: o maior dentre vós será o vosso, o maior. Bota isso no coração, irmãos, para que você não passe a idolatrar as pessoas, para que você não passe a honrar as pessoas que não merecem honra. Aí diz assim, ó, o maior dentre vós será o vosso servo. Engraçado, é assim que a gente vê? É assim que a gente vê hoje dentro da igreja? Alguém sendo servo? Então nós precisamos compreender, irmãos, que Jesus Cristo ele estava advertindo o povo e os discípulos dos fariseus e hipócritas que viriam. E isso aqui é texto bíblico. Pode observar que eu não coloquei nada aqui de mim mesmo. Todos os capítulos, todos os versículos que eu estou deixando aqui para os irmãos. Está aí na Bíblia. Aí Jesus, ainda em Mateus 20, olha o que Jesus falou em Mateus 20, o 26, o 27 e o 28. Ele diz assim: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Palavra de Cristo, irmãos. Diz assim, olha, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Serviço. Vocês já leram que o pastor é um presente de Deus para a igreja? Já leram que o pastor é um presente de Deus para a igreja? E por isso ele é servo. O pastor não pode usurpar da sua autoridade para oprimir o povo, e era o que Jesus estava alertando. E é hoje o que a gente vê dentro das igrejas acontecendo isso, irmãos. O povo sendo oprimido. Quer ver uma coisa? Eu já vi isso acontecer. Não com tudo que eu vou falar, mas já vi acontecer. Camarada chegar e falar assim, pastor, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho o meu comércio, e eu resolvi vender tudo e vou doar para a igreja. Meu filho, parabéns. Poxa, aí, tu vai ser abençoado. O cara agora vai viver de miséria. Vai viver de esmola. E esse fariseu que Jesus alerta, ele aceitava isso. Ele aceitava isso. Se dissesse assim, olha, eu vou vender tudo e vou dar tudo para a igreja, aceita. Vocês já ouviram aqui o pastor Moisés contar que veio um casal de cantores lá de Copacabana, né, pastor? E quis dizimar aqui na igreja? Falou, não aceito não. Não aceito não. Vocês não são membro daqui? Vocês não são membros daqui, vocês são membros de lá. Então o dízimo de vocês tem que ser dado lá. Irmãos, isso é justiça. Isso é usar a autoridade que Deus deu pela unção do Espírito Santo e saber ser justo. Julgar as coisas com equidade. Será que é isso que acontece em todas as igrejas, em todas as direções, em todas as lideranças? Jesus estava alertando isso. Eu quero voltar para os irmãos lá para o início. Jesus juntou a multidão e alertou a multidão daqueles que viriam para usurpar sua autoridade. Como disse no início, aqui não estou chamando a atenção de ninguém aqui na igreja. E a gente está instruindo os irmãos, porque tem muita gente que muitas das vezes, eu também já vi isso, a pessoa diz assim, eu não quero mais ficar naquela igreja não, vou sair daquela igreja e vou para outra. Aí quando chega lá, ele fala assim, eu fiz a pior coisa da minha vida.
pior coisa da minha vida que eu já fiz até hoje foi sair daquela igreja para ir para aquela igreja. Aí o 12 diz assim, até o 12, não, o 27 aqui eu não li do capítulo 20, diz assim, e a quem quiser ser, Mateus 20, 27, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser o servo dos demais. Olha a instrução de Jesus. Para os fariseus, para os escribas, agora é para os escribas. Aí diz assim, o 28, tal como o Filho do Homem que não veio, ou seja, nós deveríamos imitar Jesus Cristo, o Filho do Homem, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo não veio, o próprio Senhor, ele dando essa instrução, o próprio Senhor dando essa instrução, ele disse assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, que eu seja o exemplo de todos. Que eu seja o exemplo. Toma como exemplo. Engraçado, irmãos, tem um monte de gente questionando o que pode fazer, o que não pode fazer, o que é pecado, o que não é pecado, mas ninguém fica gravando vídeo dizendo assim, nós temos que ser igual a Jesus, amar igual a Jesus, perdoar igual a Jesus, andar como Jesus. Aí o verso 12 do capítulo 23, ele fala assim, e o que a si mesmo, algumas pessoas dizem assim, quem será o humilhado será exaltado. A Bíblia não fala sobre isso não, tá? O 12 diz assim, e o que a si mesmo se exaltar, será o quê? Humilhado. Todo aquele que se exaltar será abatido. Será humilhado. Hoje o que você mais vê é os grandes pregadores, é os grandes cantores, é os grandes pastores que se exaltaram, hoje estão passando por dificuldade financeira, conjugal, familiar, espiritual, porque se exaltaram. E todo aquele que se exaltar será humilhado. Esse foi um ensinamento de Jesus Cristo. E que nós devemos pegar, colocar no bolso, costurado e viver. E viver essa palavra. Esse foi o ensinamento de Jesus Cristo. Aí diz assim, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Sejam humildes, irmãos. É o que Jesus estava falando. Sejam humildes, sejam simples, sejam amigos. Não façam acepção de pessoas. Não interessa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro. Não interessa. Aí, a partir dos versos, do versículo de número 13, aí ele vai falar agora ele vai pregar para os escribas e fariseus. Dizendo assim, ai de vós. Preste atenção, irmãos. Eu vou repetir para os irmãos não tomarem essa palavra como para si ou que eu estou jogando ou tem endereço certo. Jesus Cristo, no início, estava instruindo o povo a respeito dos escribas e fariseus. Aí ele, até o versículo 12. Agora, a partir do versículo 13, ele começa dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Queridos, vocês têm noção dessa atitude de Jesus Cristo para chegar a esse ponto? Tem noção? Quando Jesus chegou a esse ponto de chegar para eles e dizer assim, irmãos, os escribas e fariseus, eles saíam de cidade em cidade atrás de Jesus Cristo para afrontar ele, para testar ele, para fazer perguntas a ele. Era um povo maligno. Era um povo sem escrúpulos, que ficavam questionando, que ficavam brigando por bobagem, por tolices. Aí ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações,
por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Sabe o que eles faziam? Eles iam à casa das viúvas como bons, como santos, como homens perfeitos, e eles não iam na casa de pobre não, tá? De viúva pobre não, tá? Eles iam na casa de viúva rica, para dar uma de bonzinho, de santarrão, e tirar delas, no momento de fraqueza, de fragilidade, tirar delas os seus haveres, a sua condição financeira. Aí ele disse assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Isso é exploração da fé, irmãos. Exploração da fé hoje com venda de água mineral ungida, que vai no Jordão, que vai lá não sei aonde, vai lá em Israel, vai na fonte não sei de quem, vai na fonte não sei de quem, aí traz água para a igreja, para os templos, consagra aquilo ali, vendendo a R$100, a R$1.000, a R$50. Aí coloca... Ô, Roberto, eu não queria falar não, mas vou ter que falar agora. Aí... Roberto, sobrou para tu, Roberto. Aí coloca uma... Aí o camarada vai lá, aí faz uma oração com um copo d'água, aí vai lá assim, bota um copo d'água aí na frente assim, bota aí que você, depois que eu orar aqui, você vai ser curado. Você vai ficar rico. Você vai prosperar. Isso é exploração da fé. É que vocês não sabem, mas vão saber hoje. Muitas igrejas, muitos membros de igrejas já colocaram a igreja na justiça para pegar de volta carro, apartamento, sítios, casas, que fez doações por causa dos exploradores da fé. Esses fariseus que Jesus falou. E se um de vocês que tem nesta igreja instrução, um dia foi enganado, foi iludido, não foi falta de aviso, não. Não foi falta de ensinamento, não. Que aqui, para a glória de Deus, tem ensinamento. Para a glória de Deus, aqui tem ensinamento. O povo está vivendo exploração da fé. E a gente se deixa levar. A gente se deixa. Aí aquela mídia é terrível, ela mostra coisas que acontecem. Vocês lembram da tal de Rinodê aí? Lembra da Rinodê? Rinodê, ela apresentava vídeos, irmãos, de pessoas em lanchas de milhões de reais, como muitas igrejas também apresentam. As pessoas em frente à sua empresa, ah não, quando eu vim para cá eu era borracheiro e estava falido, eu agora tenho 10 borracheiros. Eu tinha uma clínica e agora eu tenho 10, eu tenho uma rede de clínicas. Eu ganhava R$1.000, eu ganhava um salário mínimo, hoje eu estou ganhando 15 salários mínimos por mês. Exploração da fé. Jesus Cristo veio, e a Bíblia diz o quê? Filhinho, errei porque não conheceis as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. E aí está sendo ensinado, irmãos. Aí explora a fé dos mais fracos, necessitados, explorando as pessoas simples e humildes, irmãos. Pessoas simples e humildes. Aí o 15 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar, até missões eles fazem. Isso é um texto missionário. Ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois o terdes feito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Isso aqui é Jesus falando para os escribas e fariseus. O prosélito, irmão, é um novo convertido. Aí eu vou, ganho alguém para Jesus, que eu falei anteriormente,
eu ganho alguém para Jesus, ele me vê como perfeito, como santo, como bonzão, ganho ele para Jesus, trago para a igreja, dou algumas instruções, prego a palavra, exorto ele a viver a palavra, mas eu não vivo. E quando ele descobre, eu o torno ele 2 vezes pior do que antes. Eu o torno ele 2 vezes pior do que antes. Aí ele diz assim, ó. E depois de o ter desfeito, fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Precisamos ouvir essa mensagem que Jesus pregou, irmãos, e termos cuidado com o nome que carregamos. Irmãos, eu estava lá no meu trabalho e chegou uma moça e comprou uma argamassa. Aí ela veio e comprou outra argamassa, porque o pedreiro disse que só precisava de uma. Aí depois veio e comprou mais uma. Aí veio e comprou a terceira. E eu que gostei, né? Eu estou aí, né? Estou aí para vender, né? Aí veio e comprou a quarta. Quando ela estava comprando a quarta, ele entrou. Falei assim, a senhora compra mais uma? Irmãos, ela estava descendo malho nele lá, quando ele entrou na loja. Aí ela comprou mais uma, a quinta. Primeira só precisava de uma. Aí ela comprou mais uma, a quinta. E quando ela saiu, eu chamei o rapaz, nosso irmão em Cristo. Ó, nosso irmão em Cristo. Eu falei, tu tem 2 argamassas nas costas. Ele pediu para me botar nas costas dele. Eu falei, tu tem 2 argamassas nas costas. Mas tu tem outra coisa nas costas que tu carrega. Tu sabe o que que é? Aí, não sei não. Dor na coluna? Eu falei, não. Tu carrega o nome de Cristo nas costas. Tu carrega o nome de Cristo nas costas. Tu conhece os Salmos de número 15? Ah, conheço, o verdadeiro cidadão do céu, mas tu esqueceu do verso de número 4, que diz que aquele que, mesmo que jure com dano seu, ele jura, mesmo que sofra dano, ele não muda. Você honra o nome de Cristo, pelo amor de Deus. A moça não está gostando do teu trabalho e tu é crente, por favor. Filhos, isso é um ensinamento. Isso é um ensinamento e essas coisas acontecem para a gente aprender. O dono da funerária é nosso amigo, é o Bira, que o Bira já morreu, agora é o filho dele que assumiu. Então o pai dele fez muitos, eu estou dentro do texto aqui, tá, irmãos? O pai dele fez muitos amigos. O pai dele tinha um coração enorme, fazia enterro de graça, parcelava em 20 vezes, 10 vezes, quando a pessoa não tinha condição, enfim. Então, ontem, hoje é quarta, foi segunda-feira. Veio um amigo do pai dele para enterrar, que é pastor, para morrer um membro da igreja e o pastor ia pagar o enterro. Aí veio o pai da menina que faleceu. O sepultamento era R$ 2.900. Mais 300 se tivesse que preparar o corpo. Mas como ele era amigo do dono da funerária, aí ficou por R$ 2.000 mais 300 para preparar o corpo. Sabe o que o pai do morto falou para o pastor que estava pagando o enterro? Que tinha sido R$ 2.900 mais R$ 300. Mas escandalizou a funerária. Todo mundo está sabendo disso. Os caras não são crentes, aí vai ficar falando.
Queridos, vamos honrar o nome de Cristo. Vamos honrar o nome de Cristo, o nome que carregamos. Jesus Cristo ensinou isso é ensinado na igreja. Nós precisamos honrar esse nome. Agora como e o camarada lá é voltado para o espiritismo, aí vai ficar falando, por isso que eu não sou crente, por isso que eu não sou assim, por isso que eu não quero a igreja, por isso que eu não quero isso, escandalizando o nome de Cristo. Aí o pastor ligou para a funerária e perguntou, esse preço procede? Aí ele, já vou lhe mandar a foto. R$2.000, mais os 300 se precisar preparar o corpo. Quer dizer, não era 2.900. Hoje, aí uma pessoa dessa não concorda com o pastor, vai lá e abre uma igreja, passa a ser um fariseu, trabalhando errado, usurpando e abusando da fé das pessoas. Aí diz assim, ó, o 16 diz assim, ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Quer dizer, para os fariseus, o templo não tem importância, o que tem importância é o ouro. Mas para Cristo, o que santifica o ouro é o quê? Para Cristo, o que santifica o ouro é o quê? É o templo. Para Cristo, aí diz assim, insensato, 17, insensato e cego, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O que santifica o ouro, irmãos, é o que Deus colocou como santo para santificar a oferta. Mas para muitos, queridos, o ouro é mais importante do que o templo, é mais importante do que a vida. É mais importante do que aquele que está precisando. Meu irmão, vamos fazer o seguinte, nós precisamos comprar isso, e vai ficar tanto para cada um. Ok, todo mundo tem que pagar, mas na hora que, olha, irmãos, precisa alguém da igreja, precisa de uma cirurgia, aí vamos orar. É assim que o fariseu faz. Na hora de jogar o fardo lá nas costas de alguém, ele joga, mas na hora de pegar, ele não pega. Aí na hora de ensinar que é o templo que santifica a oferta, não. Ele diz que é a oferta que santifica o templo. O 18 diz assim, e aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Ou seja, quem não pagar dízimo vai para o inferno? É o que é ensinado hoje. Não aqui, para a glória de Deus. Que não pagar dízimo vai para o inferno. Vocês já ouviram o pastor muitas vezes falar aqui que não sabe nem o nome, ele não sabe nem se eu sou dizimista. Eu sou o vice dele, ele não sabe nem se eu sou dizimista. Mas para muitos, para os fariseus, que Jesus estava alertando, é o seguinte, ele disse assim, olha, aí os fariseus da atualidade, assim, quem não for dizimista vai para o inferno. Eu estava vendo um vídeo hoje sobre isso, um pastor lá em Pernambuco, ele estava pregando, dizendo assim, quem não for dizimista, o seu lugarzinho está no inferno. Quem não for ofertante, seu lugarzinho está no inferno. Queridos, escuta só, você precisa ser ofertante e você precisa ser dizimista porque você é abençoado e não para ser abençoado. Você é grato. Quando você dizima e oferta, você é grato pelas bondades de Deus na sua vida. Não é para ser salvo. Não é para ter prosperidade. Não, vou dizimar. Tem pessoas que não pagam 10% de dízimo, pagam 20%, que acha que vai ganhar mais. Eu preciso correr aqui, irmãos. O 21 diz assim, e o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que está e que nele habita. O 22, e o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. O 23 diz assim, 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que dizimais a hortelã, dá o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o que é mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas.
Devemos ser ofertantes, devemos ser dizimistas, mas não podemos deixar de amar as pessoas, de ter sentimento pelas pessoas. Não podemos deixar isso, é um ensinamento de Cristo. E o 24 diz assim, condutores cegos, que coas um mosquito e engole um camelo. Ah, tira um mosquitinho. Tira um mosquitinho. Sabe o que é isso, irmãos? Vamos lá, eu sou autoridade, Aí um membro comete um pecado, eu vou lá e boto ele no gancho, excluo ele da igreja, espraguejo, tal. Mas o evangelista Dalmi, que é evangelista, que é um bom dizimista, nem sei, eu nunca vi o caderno lá, se o nome dele está lá. O Batista sabe, né? O Batista sabe. Aí eu chego aqui, aí cometeu um pecado gravíssimo. Aí eu passo a mão nas costas dele, ó, fica quietinho aí. Fica quietinho aí, ó. Fica quietinho aí que eu vou te segurar. Aí por isso que diz assim, condutores cegos, que coas um mosquito e engoles um camelo. Quer dizer, de um lado é injusto, de outro, porque tem o seu interesse. Esse é o papel do fariseu. O 25 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. O 26, fariseu cego, limpai primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. O 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro. Agora, vamos lá. Eu aqui pregando, não parece que eu sou um santão, mas por dentro eu sou um hipócrita. Por dentro eu sou um fariseu. É isso que ele disse aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, ou seja, pintado, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Mentiroso, isso é o fariseu. Mentiroso, cheio de fraudes, adúltero, sem compaixão, sem misericórdia, que só olha para si próprio. Se eu estiver com o bolso cheio, se eu estiver dormindo bem, os outros, problema deles, vai orar. O 28, assim também vós exteriormente pareceis justos. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Jesus Cristo primeiro pregou, alertou a multidão desses hipócritas e fariseus, e alertando e instruindo seus discípulos, para depois falar para os hipócritas, para os fariseus e os escribas. E o 23, aí a gente dá um pulo do verso 28 ao 33, diz assim, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como vão escapar da condenação do inferno? Jesus Cristo alertando, vocês não ficarão fora do inferno, serão lançados, em outras palavras, mas se converter, se mudar, claro, serão salvos. Antes de você ser crente, você acha que você seria salvo? Não. Agora, você crente em Jesus Cristo, você se sente salvo. Você sente a glória de Deus em você, porque você agora é nova criatura. Você sente que o sangue de Cristo te lavou, te remiu, te resgatou, te tirou do mais profundo lamaçal e te colocou em terra firme. Vou repetir para encerrar a mensagem. Do versículo 1, do capítulo 23 de Mateus até o versículo 12, Jesus Cristo estava instruindo o povo e os discípulos acerca dos escribas e fariseus que vinham ensinando, vinham pregando, vinham exortando, mas não viviam. E hoje é o que nós vivemos hoje dentro da igreja. Se um dia você sair daqui de uma igreja que busca fazer a coisa certa, que procura andar no caminho do Senhor, e você for para uma igreja que tem um escriba e fariseu lá, que fica escrevendo leis do seu próprio punho,
aqui tem que cantar dessa forma. Dizendo que é santo, mas não é. Dizendo que é perfeito, mas não é. Você vai sentir na pele. Que o Senhor te abençoe. E que o Espírito de Deus possa revelar a você essa mensagem. E eu peço a você, quando chegar em casa, lê esse texto com mais carinho. Para você entender o que Jesus Cristo falou para a multidão e para os discípulos. Muito obrigado. Pastor Moisés. Meus irmãos, Deus abençoe por esta palavra bíblica, né, que Jesus foi muito enfático ali, um dos últimos sermões dele, falando com os fariseus e alertando, deixando para a gente esse alerta, né? Que o mundo, irmãos, o mundo é composto de pessoas diferentes, né? Jesus, sabendo disso, ele deixou esse alerta sobre pessoas que são hipócritas, pessoas que dizem e não fazem. E Jesus falou, então, olha, como eles são autoridades, faz o que eles mandam, mas não faz o que eles fazem. Então, se você estiver sob um jugo farisaico, você faz porque você é obediente, mas não faz o que eles fazem, ou seja, não entra pelo caminho da tortuosidade, porque cada um dará contas de si mesmo a Deus. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, a gente tem que fazer o que é certo para poder chegar lá justinho com o Senhor, e ficar bem na fita. Amém? Fique de pé, irmãos. Amanhã